Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, minhas amigas, meus amigos, companheiras, companheiros de ideal. Estamos aqui hoje para conversarmos um pouquinho, refletirmos sobre a felicidade. O que é felicidade? Será que ela existe? Será que ela é deste mundo? Poderemos nós, enfrentando todas essas vicissitudes no momento ainda em que vivenciamos a pandemia, o Covid-19, trazendo dores, dilacerações para os nossos corações, poderemos então pensar que o homem na Terra pode encontrar a felicidade? Se questionarmos um grupo de pessoas do que significa ser feliz, obteremos respostas diversas. Alguns dirão que ser feliz é ter uma vida confortável, sem preocupação financeira. Outros, porém, já dirão que felicidade é ter a presença de amigos, familiares. Isto já basta, já é suficiente para se trazer a tal felicidade. Outros ainda poderão afirmar que ser feliz é encontrar um grande amor. É alguém com quem possa dividir os momentos de tristeza. Outros já poderiam dizer que seria uma saúde perfeita. É o que basta para a felicidade. Outras respostas poderíamos enumerar. Poderíamos afirmar qual delas é a mais correta ou não? Acho que seria um pouco difícil nós afirmarmos, em definitivo, qual seria a resposta certa para um homem ser feliz. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, vem nos apresentando a máxima que a felicidade não é deste mundo. Alguns poderiam pensar que tal ensinamento é uma barreira às esperanças que todos temos que encontrar diante da busca da verdadeira felicidade. Porém, não é o propósito do ensinamento. Essa verdade traz luz e traz também a grande diferença entre buscar a felicidade, muitas vezes utópica, e ser verdadeiramente feliz. Portanto, fica a dúvida:
ser feliz é uma utopia? Então agora nós vamos trabalhar aqui com algumas reflexões. A primeira delas, diante dessa indagação, ser feliz é uma utopia? É possível ou não, diante da afirmação no Evangelho? Primeiro, há tantos que depositam suas esperanças de felicidade nas ilusões que o dinheiro e as posses materiais podem oferecer. Outros passam a vida inteira trabalhando para conquistar um império financeiro e mal percebem o quanto são escravos das próprias escolhas. De repente, essas pessoas se dão conta que os filhos cresceram, os pais partiram, as amizades se desfizeram e nesses momentos todas as riquezas acumuladas ao decorrer do tempo não serão mais suficientes para lhe trazer a tão sonhada felicidade. Essas pessoas esquecem que muitas delas procuram ser felizes morando, inclusive, em casas mais singelas, mais simples, e mesmo assim poderiam, mesmo com a situação financeira limitada, encontrar momentos felizes. Então, temos aí um paradigma, temos aí uma situação para podermos refletir. No Evangelho, no capítulo 5, item 20 propriamente dito, traz lá as lições dos Espíritos, onde Kardec, o nosso codificador, ele nos embeleza com a seguinte lição. Em tese geral, abre aspas, poderíamos afirmar que a felicidade é uma utopia, cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. E em consonância com essa passagem no Evangelho, nesse capítulo 5, no item 20, no Livro dos Espíritos, o nosso codificador Allan Kardec, numa das perguntas, numa das questões, onde vem trabalhar com a ideia de Deus, com a ideia da interligação do homem nesse processo evolutivo, tem lá essa pergunta. Kardec faz essa pergunta aos espíritos. O homem pode ser feliz? Ele pode encontrar a felicidade na Terra? E aí vem uma resposta muito apropriada. O homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. E aonde que estão contidas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então, olha o Evangelho, o Livro dos Espíritos já mostrando para nós a importância de já começarmos a entender o sentido desta tão procurada e tão sonhada felicidade. Na verdade, todos nós a procuramos. Vamos combinar. Todo mundo quer ser feliz. Ninguém diria em sã consciência que não deseja sê-lo. Todos querem a tal felicidade. E por isso que todos a procuram, nos mais variados lugares, nos mais diferentes situações, diferentes formas. E como já dizia o nosso querido amigo Divaldo Franco, abre aspas, o grande desafio, diz o Divaldo, da criatura humana é a própria criatura humana. Olha só que bacana. Ou seja, nosso grande desafio somos nós mesmos. Quando buscamos o autoconhecimento. Vamos nos conhecer, vamos verificar primeiro, e inclusive, o que queremos, para depois a gente perguntar como vamos consegui-lo. Mas a gente precisa saber primeiro o que queremos. O que a gente está querendo, afinal? Ter dinheiro? Ter saúde? Ter amores?
famílias perto de nós sempre? Esse é o sentido da nossa felicidade? O que queremos? E logo em seguida, como conquistar? Então nós, na verdade, seres humanos, já viajamos, né? Somos viajores do tempo. Fomos até a Lua, descobrimos outros planetas fora mesmo do sistema solar. E ainda assim, nós, aqui, em verdadeiro processo de evolução, mas guiados pela tecnologia, pelo avanço da ciência, ainda não conseguiu encontrar a plenitude diante desses rumos, diante desses desafios. Por que não encontramos a felicidade? Porque talvez, fica aí a indagação, fica aí a reflexão, nós ainda não percebemos a verdadeira coragem de realizar a viagem para o interior. Então, tentativas mais eficazes para o autodescobrimento não logrou muitos êxitos. Por isso o questionamento: quem somos? De onde viemos? E por que estamos aqui? A gente lembra do tríplice aspecto da doutrina espírita: filosofia, ciência e religião. A filosofia com essas perguntas para o autodescobrimento, para a viagem interior. Nós, né, viajores do tempo, temos que encarar, né, as nossas próprias vivências, os nossos próprios equívocos que muitas vezes foram realizados no passado e hoje temos a oportunidade de estarmos diante desses desafios. O tríplice aspecto ainda continuando com a ciência, né? Não se aceitar tudo, não proclamar a fé cega. A gente tem que pensar, tem que passar pelo cógnito, pela razão, acreditar com base na razão. Base na razão. E isso a doutrina espírita nos convida a todo momento. Estar face a face, frente à razão, frente a esses acontecimentos. E a religião é a ligação do homem com Deus, nosso Pai Criador. E vem aquela situação já conhecida de todos nós, espíritas, né? Como que se reconhece o verdadeiro espírita? Pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações. Portanto, cabe a nós, seres inteligentes, descobrir na Terra a razão fundamental da própria existência, a fim de se estabelecer os parâmetros apropriados para se buscar, para, quem sabe, achar essa felicidade. Que de uma forma ou de outra seria o desenvolvimento, de acordo com a capacidade do crescimento interior, razão primordial da sua autorrealização. Enquanto não se resolver por detectar e aplicar os métodos mais compatíveis para um enriquecimento moral e espiritual, tudo nos será apresentado, mas sem sentido. Fica inócuo, não fica pleno, fica faltando alguma coisa. Nós temos que localizar o significado transformador, nos propõe a doutrina espírita, tornando-se o trânsito carnal um desafio, recheado de desencantos e aflição. Então, a gente até pode encontrar todas essas situações, mas se a gente passa a conhecer exatamente a essência do ser, se nós passamos a olhar tudo isso num sentido desafiador, aí sim, talvez a gente consiga achar momentos de felicidade. Na verdade, nós sabemos, né, que não somos somente aparência material, física. O ser humano é pré-existente ao corpo e a ele sobrevive. Através desse conceito,
é que conseguimos entender nossos enigmas, as problemáticas do interrelacionamento da dor, do desamor, das mágoas, das situações que nos afligem hoje. Por isso que a gente procura já a enxergar, a visualizar que a felicidade tem uma conotação diferente para cada um de nós, de acordo com o nível intelectual de cada um. Então, se perguntarmos o conceito de felicidade, teremos, como já havíamos mencionado logo no início aqui das nossas reflexões, variadas respostas de acordo com a necessidade de cada um. Lamentavelmente, não se sabe o que é felicidade, na sua essência, por estarmos todos nós nesse processo de evolução muito, super, mega vinculados ao material. Não conseguimos ainda perceber, sentir, compreender um conceito claro sobre a felicidade. Inclusive, várias escolas, vários pensadores, vários filósofos tentam defini-la. Inclusive, eu quero aqui convidá-los a uma leitura mais específica desse livrinho aqui, Estudos Espíritas, onde, pela psicografia do nosso querido Divaldo Franco, do espírito Joana de Ângeles, no capítulo 17, intitulado Felicidade, vem a Joana nos explicar como que esse sentido de felicidade afligia os homens em todas as épocas da humanidade. Então ela faz um verdadeiro histórico para que nós possamos compreender essa verdadeira busca, essa verdadeira inquietação do homem na antiguidade e agora na sua contemporaneidade. Não, diante de todas essas problemáticas, ligados, condicionados à conquista da felicidade com relação aos bens materiais, outros ancoram também o sonho da felicidade na busca da fama, no sucesso, no poder. Para outros, a felicidade está associada à inexistência de zero problema. Zero. Para ser feliz eu não posso ter problemas. Aí, então, se eu não tiver problema, sou feliz. Para outros tantos, condicionam a felicidade a ocorrência de um fato externo ou de alguém deposita a felicidade em outra pessoa. Não, se eu encontrar uma pessoa, se eu encontrar um grande amor, pronto, já me basta para ser feliz. E a lista prossegue sem fim. E aí a gente pergunta, e nós? E cada um de nós? Será que estamos condicionados, nossa felicidade, a algum acontecimento? A algum bem material? Ou alguma pessoa em especial? Será que de fato esse é o caminho da felicidade? Certamente não, meus amigos, minhas amigas. A felicidade não está fora de nós. Ela é, antes de tudo, um estado de espírito, dizem os espíritos nas lições do Evangelho, do Livro dos Espíritos. É uma maneira de ver a vida e não a um determinado acontecimento exterior, fora de nós. Ser feliz, portanto, é uma atitude, é um comportamento frente à execução da tarefa que cada um de nós veio desempenhar. Afinal de contas, nós não estamos aqui de férias, né? A gente veio aqui, nesse planeta, ainda demarcado por provas e expiações, para aprender, para trabalhar, para evoluir. Então, a verdadeira felicidade, portanto, consiste em fazer o bem. Não é ter ou não ter. É fazer o bem. É a construção do ser. Então, um dos grandes filósofos da nossa história afirmou serem 3 os pré-requisitos
para alcançarmos a tal felicidade. O primeiro deles, consciência reta. O segundo deles, vida correta. E o terceiro, coração em paz. Olha só que bonito. Vamos repetir? 3 requisitos. Primeiro, consciência reta. Consciência reta. Consciência tranquila do dever bem cumprido. Fiz tudo que eu tinha que fazer? Ofendi alguém? Ajudei? Colaborei? Fui um instrumento para poder auxiliar os outros? Né? A gente lembra sempre, né, das lições do filósofo da antiguidade, em que ele nos propunha exatamente isso. Conhece-te a ti mesmo e faça uma análise de consciência ao dormir, ao deitar, no silêncio da sua intimidade. Vamos então fazer essas perguntas para nós mesmos. Será que eu ajudei ou será que eu prejudiquei? O que eu preciso melhorar? Como que eu vou me conhecer? Então, olha só que bacana, né? Então, a mente, né? Consciência reta, a vida correta para estar de acordo com essa consciência e o coração em paz. É aquela sensação de que, puxa, hoje eu cumpri o meu dever. Então, temos que lembrar, meus amigos, minhas amigas, que a vida, ela é muito desafiadora, né? É um desafio que temos que enfrentar. Somos viajores, então a gente está aí, né? Nesse turbilhão de enfrentamentos. Então elas nos apresentam justamente as oportunidades de crescimento, notadamente nos setores aonde necessitamos. Então, por detrás dos grandes problemas que afligem a humanidade, existem lições para serem retiradas. São as tarefas que devemos executar, são os desafios que devemos enfrentar. E grande ventura tomará conta dos nossos corações quando começarmos a vencer os obstáculos que a vida nos apresenta. Uma lição imortalizada. O Sermão da Montanha é a prova viva de que somente serão bem-aventurados aqueles que souberem superar as suas dificuldades. Se não acreditarmos, basta olharmos as pessoas felizes e verificar que todas elas passaram ou passam por grandes provas e expiações, pela qual, numa classificação didática no livro do Evangelho, no livro dos Espíritos, nos propõe essa visualização. Os planetas evoluem, estamos num verdadeiro progresso e a Terra passa por essa evolução, mas ainda considerada um planeta de provas e expiações. Vamos lembrar dos primeiros cristãos que seguiam cantando até a arena, onde seriam devorados pelas feras. Em nenhum momento eles vacilaram com a sua fé. Em nenhum momento eles se desesperaram, porque eles tinham a consciência tranquila do dever bem cumprido e a felicidade para eles exatamente era essa, não apego aos valores materiais, corpo físico, são os bens, a propriedade, a posse. Os ladrões vão levar, as traças vão corroer. Mas o que encontrávamos nessas lições dos apóstolos do Cristo eram lições vivas com base nos valores reais do Espírito. Lembramos também da felicidade de Francisco de Assis, conquistada na humildade, na pobreza, no serviço ao próximo, no exemplo de humildade, pois ele era um moço rico. Não lhe faltava absolutamente nada quanto às questões materiais, mas vivia amargurado, coração sofrido. E tinha uma riqueza, né? Possuía uma riqueza, então ele encontrou a paz depois que se entregou à riqueza do Espírito. A verdadeira riqueza, os valores, né? Morais, éticos. Lembramos também de Paulo de Tarso, que na condição de poderoso Saulo
era infeliz. Voltou a viver após o célebre encontro com Jesus na estrada de Damasco. Paulo perdeu o poder temporal, mas encontrou a felicidade pessoal. Gandhi, o que falar de Gandhi? Encontrou a sua felicidade na luta pela paz. Lembramos também de Madre Teresa de Calcutá, da irmã Dulce, bem pertinho aqui de nós, aqui no Brasil, né? Apesar dos inúmeros padecimentos que sofreram, conseguiram encontrar a felicidade, na felicidade de poder proporcionar a felicidade dos desvalidos no caminho. Também lembramos de Albert Schweitzer, médico laureado com o Prêmio Nobel da Paz em 1952, e encontrou a felicidade, vivendo 52 anos de sua vida entre os povos primitivos da África. Olha só, cada lição, né? Como esquecer a contagiante alegria de Chico, nosso Chico Xavier, e os problemas da vida que não lhe faltaram. E quando perguntavam a ele, Chico, olha, você estaria disposto a passar por tudo isso novamente? Ele falou que sim, mas muito rapidamente ele não titubeou, falou sim, eu faria tudo de novo. E pretendo, no mundo espiritual, continuar com a minha tarefa de médium. Dizia o saudoso Chico que ele continua conosco, com seu exemplo vivo, com certeza, né? A gente lembra também numa passagem de Francisco de Assis, quando os seus amigos perguntavam para ele, mas Francisco, o que você fará depois que você se for, né? E como nós ficaremos? Ele olhou bem sério e falou, o que eu vou fazer quando eu for embora? Dessa para melhor, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Trabalhando. Então, o trabalho, toda a ocupação útil, ele transformado no bem ao próximo, a caridade é o que poderá nos trazer momentos de muita felicidade. A gente esquece até que a gente tem problemas porque a gente vai olhar para o lado e vai ver que tem pessoas que têm problemas muito maiores que os nossos. Então, meus amigos, minhas amigas, a alegria de viver deve ser uma norma de conduta natural em todos nós, em todos os seres pensantes, mesmo quando não se exteriorizam a conforme do que desejamos. Isto porque as ocorrências do nosso dia a dia alteram-se a cada oportunidade, a cada instante, transformando tristezas em júbilos, como felicidades também em infortúnio. Então, as estradas que levam à felicidade partem de uma construção gradual de crescimento íntimo. Vejam, uma construção gradual nos alertam os espíritos. A prática só pode ser exercitada de forma pausada, de forma em que a gente consiga enxergar que a felicidade é a realização constante de um trabalho interior e que não dependerá da nossa conta bancária, da marca do carro que temos, do local, da casa e do tamanho desta, enfim. Nosso principal objetivo, de fato, é progredir, é o progresso, é a evolução, né? É a evolução espiritual. E, ao mesmo tempo, tomar consciência que essas circunstâncias da felicidade, da infelicidade de nossas vidas são resultado direto das atitudes distorcidas ou não vivenciadas ao longo do nosso caminho. Portanto, construímos castelos no ar, sonhamos em realidades, convertemos em mito a verdade e, por entre ilusões românticas ou não, investimos toda a felicidade em relacionamentos cheios de expectativas coloridas, condenando-nos sempre a decepções crônicas. É depositarmos a felicidade no exterior. Então, ninguém pode nos fazer felizes ou infelizes, somente nós mesmos. É que reagimos e regemos, somos senhores dos nossos destinos, somos herdeiros dos nossos atos.
E isso, fracasso ou sucesso, são subprodutos, portanto, de nossas atitudes construtivas ou destrutivas. Muito bem. Alguns pontos, portanto, a considerar. Destinação do ser humano. A gente está aqui para ser feliz? Fomos criados para ser feliz? Sim. A destinação do ser humano é ser feliz. Então, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, a Joana, André Luiz, a doutrina espírita como um todo nos demonstra isso. Então, a destinação do ser humano é ser feliz. O ser psicológico está fadado de uma realização plena de alegria. Mas como conseguir? Como conquistar? Então, por enquanto, a completa satisfação é de poucos, ou seja, somente daqueles que já descobriram que não é necessário compreender como os outros percebem a vida, mas sim como nós mesmos a percebemos, nos conscientizando de que cada um de nós tem uma maneira única de ser feliz. Para sentir as primeiras ondas do gosto de viver, basta aceitar que cada ser humano, cada um de nós, tem um ponto de vista que é válido conforme a sua realidade espiritual. Então não vamos esperar que todo mundo goste do azul. Não vamos esperar que todo mundo prefira uma determinada religião. Não vamos esperar que o outro seja igualzinho como nós projetamos que o outro deveria ser. Cada um vai construir a sua felicidade diante da sua realidade espiritual. Até porque esse avanço, essa evolução é individual e intransferível. Cada um tomando conta da sua administração. E aí outra reflexão interessante também para esse momento em que estamos aqui refletindo, pensando como encontrar a felicidade, se esta é deste mundo. De quem é a culpa? Se por acaso estivermos numa fase infeliz, temos que achar um culpado? O que pensar da culpa? É sempre fácil demais culparmos alguém, o cônjuge, um amigo, uma situação pela insatisfação de nossa alma, o chefe que estava de mau humor, né? O filho que é muito mal criado. Porque pensamos que se os outros se comportassem de acordo com o que a gente acha que está certo, com os nossos planos e com os nossos objetivos, tudo seria invariavelmente perfeito. Esquecemos, porém, que o controle absoluto sobre as criaturas não nos é vantajoso e nem possível. A felicidade, portanto, dispensa rótulos. E nosso mundo seria mais repleto de momentos agradáveis e até mesmo felizes se olhássemos as pessoas sem limitações preconceituosas, se a nossa forma de pensar ocorresse de modo independente e se avaliássemos cada pessoa, cada indivíduo, como uma pessoa, um indivíduo singular e distinto. Felicidade não é simplesmente a realização de todos os nossos desejos, mas sim a noção de que podemos satisfazer como nossas reais possibilidades a felicidade de outrem. Então, como encontrá-la? Como encontrar a felicidade? A felicidade nós a encontramos na harmonização, no amor verdadeiro, na renúncia, no desprendimento das situações materiais que nos escravizam. Nós a encontramos ainda dedicando-nos aos que sofrem, procurando amenizar-lhes as dores. Se nós dedicássemos mais tempo pensando em ajudar o outro, nós teríamos menos tempo de ficar visualizando a nossa própria dor e o nosso próprio sofrimento.
Então, na verdade, sintetizando o que foi aqui, né, conversado, é realmente a certeza da imortalidade. E aí a gente então propõe outra situação, outra reflexão. Devemos ter uma meta? Qual seria ela? Então, face a todas essas conjunturas que se fizeram objeto das nossas reflexões, consideramos que o trabalho interior produz a felicidade não é simplesmente uma meta de curta etapa, mas um longo processo que levará a muitas existências através da eternidade, nas muitas moradas na casa do meu Pai, como se dirigia o Cristo às moradas na casa do Pai. E por que acontece tantas situações hoje, né, conosco, nesse mundo transitório? Então estamos aqui de passagem, diante, né, da evolução espiritual em que estamos a caminho. Tudo passa. Passam a alegria, passam a tristeza, passam o júbilo, a dor. E aqui a felicidade também é rápida, é como uma labareda que se mantém acesa enquanto tem combustível e depois apaga. Por isso lembramos do nosso meigo Rabi da Galileia. O meu reino não é deste mundo. Equivale-se dizer que a verdadeira felicidade é um estado de permanência e que a verdadeira plenitude será um dia alcançada em alguma das moradas do meu Pai. Afinal de contas, na casa do meu Pai há muitas moradas. A felicidade, então, chegamos a uma certa conclusão que não pode ser algo de forma transitória. Não, eu sou feliz agora, mas se alguém me incomodar, se alguém pisar no meu calo, se alguém discordar de mim, pronto, já não sou mais feliz. Então a felicidade é desse mundo? Será que conseguimos, então, chegarmos a uma conclusão? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, com o nosso codificador, então traz lá as lições, né, pelos espíritos. Então nos traz essa realidade. Felicidade não é desse mundo. Não foi, né, no sentido das lágrimas, do inferno, das lamentações, e sim querendo nos mostrar que essa felicidade, que não é transitória, quando nós estamos na realidade espiritual. Então, quando o Cristo veio afirmar a felicidade não é deste mundo, começa aqui a realização do alicerce, porque somos viajores. Então, começa aqui as lições, nesse planeta em que necessitamos, com as pessoas das quais convivemos, do ambiente, da psicosfera da qual necessitamos. Então nós estamos no lugar certo, na hora certa, não foi um equívoco, não foi por acaso que cada um de nós enfrenta num determinado momento da vida situações que numa primeira vista a gente pensa não vou suportar. Mas vai, são experiências, são desafios. Então a doutrina espírita nos convida, mude a lente do seu olhar, transforme-se, conhece-te. Vamos procurar esse descobrimento, né? Conhecer a nós mesmos. Então, e a caridade? O que a caridade tem a ver com isso? Tem alguma coisa a ver com isso? Então, já chegando ao final aí das nossas reflexões, das nossas provocações, sem de forma nenhuma ter a pretensão de esgotar esse tema tão complexo, tão maravilhoso, tão lindo. Nossa felicidade, portanto, será naturalmente proporcional em relação à felicidade ao bem que fizermos aos outros. Portanto, a caridade é sim essencial. Né? Fora da caridade, não há salvação. É aquela que transforma o indivíduo. É algo transformador, que erradica as causas da miséria, e não aquela que mantém o miserável, mas que muda a estrutura moral do indivíduo. Né? É a caridade do perdão, do esquecimento das ofensas.
é uma situação que demanda atitude de sublimação, pois traz lá do Evangelho, né? Fora dela não há salvação. Então não importa no que cremos, não importa do que somos, é claro que vamos caminhar juntos de acordo com o ensinamento do Mestre. E a religião, ela tem como nos ajudar? Sim. A religião tem sim como nos ajudar, porque na verdade religião vem do latim a palavra religar a Deus, ao Pai Criador. Então é procurar, né, na vivência a arte de fato de ser feliz. Feliz é aquele que ama, não aquele que se faz amado. Felicidade é a arte de exalar alegria, é a proposta da felicidade, é a autossuperação dessa dominação das nossas más inclinações. Afinal de contas, reconhece o verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, aquele que é capaz, né, de dominar as suas más inclinações. Então, somos filhos de Deus. Nós estamos no leme. É possível, então, que essa construção feita passo a passo, possamos fazê-la já, não deixar para outras oportunidades. Poderemos sim, então, encarar essa constatação. Felicidade, portanto, né, ela precisa, então, ser construída. Não pode estar calcada em bens materiais. Ser feliz é estar realmente num processo de construção, de reconstrução, de aprimoramento. Assim, a felicidade não pode estar no outro, e sim em nós mesmos. Lembramos, para finalizar, uma questão importante, uma delas, a questão do Livro dos Espíritos, na pergunta 920. Pode o homem gozar da felicidade na Terra? A resposta dos Espíritos, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende, dele, o homem, nós, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz, olha que legal, ser tão feliz quanto possível na Terra. Ser tão feliz quanto possível. E por isso, para finalizar, onde encontrar? Como ser feliz? A máxima do Evangelho, de fato, meus amigos, minhas amigas, nos ensina a felicidade verdadeira. Então a gente já viu que é uma conquista espiritual, é a conquista do espírito, pois que tudo e todos que fomos criados e tudo que existe é para o nosso bem, é para a nossa felicidade eterna. Então, baseada nos valores verdadeiros do espírito. Então, tudo que necessitamos para ser feliz está em nossos corações. Se hoje você se decidir ser feliz, não há nada que possa impedi-la, a não ser você mesmo. Então não deixe para amanhã. Brinque, sorria, valorize as coisas simples, acompanhe o crescimento dos seus filhos, abrace, aperte a mão de quem lhe quer bem, não guarde mágoas no coração, deixe no passado qualquer sentimento de culpa, não se entregue à autopiedade. Seja otimista, vibre com as conquistas, valorize o presente e planeje o futuro. Organize-se, reserve um tempo para você, reserve um tempo para a sua família, reserve um tempo para os seus amigos, para as obras sociais. Reserve um momento para o próximo. Afinal de contas, fica a máxima: amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Meus amigos, minhas amigas, agradeço pela atenção e que o nosso Senhor Jesus, nosso amigo incondicional de nossas vidas, possa nos fortalecer hoje e sempre, para que possamos ter momentos felizes. Muita paz.